registrado recorde de temperatura ano após ano. Segundo o estudo de visualização científica feito pela NASA, os últimos 10 anos foram os mais quentes da história. Esse patamar atingido, muita gente fala que é um ponto de não retorno, ele levanta o alerta para várias providências que devem ser tomadas no curto espaço de tempo, principalmente as relacionadas às emissões de carbono. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, partir rapidamente para ações relacionadas à transição energética de uma maneira um pouco mais contundente, minimizando ou diminuindo a nossa dependência dos combustíveis fósseis. A gente tem que pensar muito na questão da conversão do uso da terra, ou seja, reduzir o desmatamento para que esse excesso de CO2 que está na atmosfera seja fixado via vegetação. A agricultura ela tem um papel extremamente importante nesse processo, porque ela tem que buscar ser mais eficiente, ocupando menos espaço. Outro desafio enfrentado na atualidade é a crise hídrica. O grande problema dos recursos hídricos hoje é que as alocações elas não estão necessariamente onde você tem a necessidade do uso. O grande usuário de água no mundo é a agricultura. E boa parte da agricultura é feita em regiões de clima semiárido ou com baixos índices pluviométricos por causa do calor, faz bastante sentido. E você começa a ter necessidade de transposição de água. E muitas vezes a atividade econômica ela não enxerga isso como uma necessidade de investimento. Ela enxerga isso, eu preciso de água, então eu vou tirar a água de onde eu estou. A crise hídrica envolve não só a disponibilidade, mas também a qualidade da água que consumimos. A Organização das Nações Unidas já alerta. No ritmo atual, o mundo pode enfrentar um déficit de 40% no abastecimento global de água até 2030. Cada vez mais a gente vem afetando a qualidade dos nossos corpos hídricos. E eu não estou falando só de rios, só de represas, do oceano, com a questão dos microplásticos, que é bastante relevante, mas eu também estou falando da questão das águas subterrâneas. Então a gente está um recurso que é único, que é um volume constante, a gente está conseguindo diminuir o volume por conta da perda de qualidade. Então acho que a gente tem que ter esse olhar em relação à preservação da qualidade. Se a gente vai usar uma água, a gente precisa devolver ela para o reservatório, para onde ela for, seja um rio, uma represa, ou mesmo armazenada em aquíferos, ela tem que ser devolvida com a mesma qualidade. Para reverter esse cenário é necessário um esforço coletivo, que envolve desde a sociedade civil, o poder público, até as empresas. O de sustentabilidade da instituição Toledo de Ensino, Rodrigo Guarnetti, diz que as empresas têm dado cada vez mais importância para esse lado social em seus projetos. As empresas estão cada vez mais buscando o mercado, buscando aparecer por boas ações, principalmente quando consideradas aí as questões ambientais. Então diversas parcerias começam a aparecer, empresas aí que querem valorizar suas marcas, apoiam projetos na área de sustentabilidade, apoiam faculdades, parcerias, universidades, assim como a Unesp. Projetos, por exemplo, que posso citar, uma parceria com a Unesp e a IT, onde nós monitoramos a qualidade da água da cidade de Bauru. Isso foi graças a parcerias, graças ao setor privado e público, mostrando aí o grande interesse da sociedade, das empresas em sustentabilidade. Mas, para as empresas que ficam na dúvida, será que existe um lado negativo em pensar na sustentabilidade? Projetos, seja eles de sustentabilidade ou não, normalmente requer um investimento. E hoje, o que tem aparecido no cenário atual, em função das grandes catástrofes climáticas e a situação do planeta, com relação ao aquecimento global, nós temos investimentos não só de empresas, parcerias também entre governos que vêm fomentando investimentos. No entanto, a pilar da sustentabilidade nessa discussão, no passado aí, recente, não tinha devida atenção. Hoje, eu percebo que grandes eventos como a COP30, por exemplo, fomentam essas discussões, fomentam investimentos
E eu acho que a conta começa a fechar. Afinal de contas, não é tão simples avaliar impactos de projetos, retornos de investimento, quando a gente analisa projetos multidisciplinares, como é o caso dos projetos ambientais. Hoje, a população desempenha um papel-chave para que as empresas incluam a sustentabilidade em seus projetos. O maior incentivo atual de projetos na área da sustentabilidade é a própria população, a própria sociedade que começa a optar por sistemas mais sustentáveis, começa a optar por empresas que realmente fazem diferença em projetos ambientais. E acredito que essa seja uma tendência onde a própria sociedade pressiona o poder público a desenvolver novas políticas essas que vão inserir não só o setor privado, como as faculdades, o setor de ensino e a comunidade, de uma certa forma, começa a se engajar em projetos de interesse. A expectativa para a COP é enorme. O Brasil será responsável por sediar um evento que definirá os próximos passos de ação climática global. E já temos um olhar para o futuro. Após Belém, a Austrália é uma forte candidata para sediar a COP em 2026.